boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar sobre liderança e como capacitar homens e mulheres para serem bons líderes, não só no mercado de trabalho, mas também na família, no serviço cristão, na igreja, em todo o lugar. Este é precisamente o objetivo da conferência Global Leadership Summit, que se realiza este mês e também durante o próximo, em Portugal, pelo 8º ano consecutivo, em Lisboa, Porto, Algarve, Coimbra e Açores. Mas para conhecermos melhor este desafio de liderança e também como participar, vamos hoje conversar com Emanuel Resina e com o pastor Carlos Cardoso, que é também vice-presidente da Aliança Evangélica Portuguesa. Olá, boa tarde, obrigada por estarem aqui connosco. O Summit arranca já no final deste mês, arranca em... Onde é que arranca? Nos Açores. Nos Açores. O primeiro local será em Ponta Delgada, já no dia 31 de outubro e dia 1 de novembro. E depois arranca durante todo o mês de novembro. E todos os meses de novembro também acontecerá em Coimbra, depois no Algarve, em Lisboa e finalmente no Porto. Portanto, em cada fim de semana, respectivamente. Em cada fim de semana de novembro, exatamente. Muito bem. Do que é que se trata então o Summit? O Summit é uma conferência sobre liderança, uma conferência de âmbito mundial que é realizada todos os anos. Há 20 anos esta parte, portanto, celebra este ano os 20 anos que se foi iniciada em 95 em Chicago, na igreja Willow Creek. E começou exatamente com uma iniciativa do pastor Bill Hybels, que fundou essa igreja, de tentar pôr em contacto quer a realidade da igreja, dos líderes das igrejas nos Estados Unidos, quer a realidade empresarial. Portanto, haver um intercâmbio e uma aprendizagem mútua entre aqueles que eram líderes das igrejas e aqueles que estavam ligados ao mundo empresarial. E é assim que a conferência começou. Mais tarde, devido ao sucesso que essa conferência foi ganhando ao longo dos anos, houve a ideia de estendê-la a outros países. E a partir de 2005, então, a conferência foi começando a ser realizada em diferido, portanto, através de gravações de vídeo, que eram depois traduzidas em vários outros países, nomeadamente no Brasil, em alguns países da Europa, África, Ásia, e neste momento já se realiza em 105 países. Em Portugal, pela primeira vez, chega também aos Açores, não é? Pela primeira vez em Portugal, vamos fazer nas ilhas também, exatamente. Fica desde já o convite para os nossos telespectadores das ilhas, mas depois também poderão optar por assistir no local mais próximo. Portanto, começando em Coimbra, Lisboa, Porto e Algarve. Exatamente. Certo? Vamos a isso. Sabemos que a conferência do Summit deste ano, aquela que vamos poder assistir aqui em Portugal, foi gravada, portanto foi ao vivo, assistida por muita gente em Chicago, e o pastor Carlos Cardoso foi um dos que esteve presente, não é? Sim, senhor. O que é que traz consigo desta mega conferência que vai ser reproduzida em Portugal? Olha, Sara, uma coisa interessante que eu gostei imenso, para já, foi participar com milhares de pessoas, literalmente milhares de pessoas. Todo o ambiente envolvente que tem a ver com a própria conferência. E uma particularidade é que aquela conferência, como já aqui foi mencionada, não é virada só para, digamos, os círculos meramente cristãos. Não é só para os líderes de igrejas. Exatamente, igrejas, mas também para pessoas que trabalham no mundo dos negócios, das artes, da comunicação. Portanto, tudo isso é importante em termos da motivação, da inspiração e da aprendizagem. E isso foi uma coisa que realmente chamou a minha atenção, despertou-a e penso que foi muito positivo. Que temas foram tratados e que vão ser tratados também aqui em Portugal? Os temas são aqueles que nós vamos ver através dos vídeos dos oradores, que aqui já foram mencionados. Muitos estão ligados a áreas empresariais, a outras áreas da igreja, lideranças de igrejas, a outras áreas do meio artístico, a outros da influência do meio político, do meio cristão no meio político. Tudo isso nós vamos ver e vai ser muito positivo porque, acima de tudo, nos permite contactar com outras realidades que podem ser extremamente motivadoras e inspiradoras para nós. E que oradores são esses, então, que vão estar? Bom, um dos oradores residentes, digamos, é o pastor Bill Hybels, que todos os anos traz uma palestra sobre a questão da liderança. Este ano ele vai falar sobre lições de liderança aprendidas de forma árdua. Lições difíceis que ele teve que aprender e com as quais ele vai partilhar e, sobretudo, ele vai tentar passar-nos a ideia da importância da liderança deixar um legado que tenha valor para o futuro e a importância, de facto, de a liderança ter uma visão
alargada, uma visão grandiosa daquilo que Deus quer fazer. Há outros palestrantes mais da área, digamos, secular, como por exemplo Joseph Guerini, que é um sociólogo, consultor de empresas, que nos vai falar sobre a importância de conversas decisivas. Há momentos na vida da liderança em que há certas conversas que podem fazer a diferença no futuro. E ele vai falar sobre a importância de ter essas conversas e, sobretudo, tentar quebrar o mito de que não é possível falar a verdade e manter as boas relações. Ele vai tentar quebrar esse mito, sendo que a verdade é sempre preferível e, se souber ser usada na forma certa, poderá sempre levar a que as relações possam ser aprofundadas e melhoradas. Esses são alguns dos assuntos que vão ser abordados. São 2 exemplos, há mais assuntos. Vamos ter colaboração de outras áreas, de pastores, nomeadamente, que vêm da Índia, uma das palestrantes vem da África, do Uganda, é neste momento a diretora da Autoridade Tributária do Uganda e vai explicar como conseguiu combater a corrupção dentro do contexto do Uganda e como conseguiu fazer com que o Uganda deixasse de ser um país que pede emprestado para ser um país que neste momento tem condições de emprestar a outros países que necessitam. Portanto, ela neste momento é uma referência e vai ser muito importante, sobretudo, perceber como a fé cristã e os valores cristãos podem ser integrados no mundo do trabalho. E quem quiser saber mais terá mesmo de participar então no Summit, que arranca no último fim de semana deste mês, portanto, nos Açores, mas depois, durante o mês de novembro, vai correr também em todo o país e com sessões abertas ao público em geral, portanto, às sexta-feira à noite, com sessão aberta, fica o convite, faça a sua inscrição, mais informações também através do site da Aliança Evangélica ou do próprio site da MEVIC, www.mevic.pt/summit. Isso mesmo. Para terminar, em poucas palavras, uma razão pela qual vale a pena participar no Summit? Porque é desafiador, que nos leva a pensar, a refletir sobre aquilo que fazemos e isso é muito importante. Fica o convite. Obrigada por terem estado então aqui à conversa connosco. Líderes eficazes são agentes de transformação, proclamam o que está errado, apontam alvos, lançam desafios e põem pessoas em ação. Daí a importância em apostar em conferências de liderança como esta do Summit, que se realiza então este mês e também durante o próximo mês no Algarve, em Lisboa, no Porto, nos Açores e em Coimbra. Mais informações em mevic.pt/summit ou mesmo no site da Aliança Evangélica Portuguesa. Nós voltamos a estar consigo logo à noite, na rádio, na Antena 1, às 22h45 e também na próxima terça-feira aqui na RTP2. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações.